Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vícios. Hoje nós vivemos num tempo em que se fala muito dos vícios, das adicções, e eles se dão em uma diversidade de áreas. Uma boa parcela dos indivíduos somos viciados em flagelos ou drogas lícitas, como álcool, açúcar, e ilícitas também, com uma maior fatia para as lícitas. Sigmund Freud, pai da psicanálise, dizia que é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga, seja a embriaguez, a fantasia ou os vícios em geral, como por exemplo um vício muito comum, principalmente nesses tempos de isolamento social, que é o vício em jogos. Essa visão mais integradora, que considera as várias dimensões do humano, nos vai possibilitar entender melhor as adicções, que não se restringem ao vício do álcool, ou das drogas, ou do cigarro, ou dos jogos, como nós falamos, mas inclui uma série de outros, inclusive de ordem comportamental, como as dependências afetivas, financeiras, emocionais. O complexo humano é formado por algumas dimensões que interagem e se influenciam mutuamente. Uma dimensão física, genética, biológica do nosso corpo, uma dimensão mental, psíquica, emocional, que Freud chamava de anímica, uma dimensão social, cultural, moral, que tem a ver com as nossas crenças, com a família de onde nós viemos, com os valores que a gente conseguiu desenvolver ao longo da vida, e uma dimensão afetiva, relacional, que tem a ver com os vínculos, com as pessoas que foram os nossos cuidadores, e com as relações que nós estabelecemos com os outros. Alguns acreditam numa dimensão mais profunda. A psicologia analítica de Carl Gustav Jung chama de self, o si mesmo. Ken Wilber, um pensador notável, criador da psicologia integral, chama de dimensão noética. Ele dizia que, fazendo uma junção do aspecto transpessoal com o analítico, esse seria o espírito, o teor essencial que liga todos os elementos da vida, biológica, social, cultural e espiritual. Mas o fato é de que, independente da complexidade humana, e até por isso, cada toxicômano, nome atribuído ao indivíduo que sofre da toxicomania, esse hábito patológico de, a rigor, ingerir substâncias tóxicas ou entorpecentes, mas que a gente pode estender o conceito para o adicto, é um. Cada um se vicia por razões e caminhos completamente particulares relacionados à própria subjetividade. Então a gente não pode falar, não pode considerar que pode haver uma cura por abstinência. Um certo dia, a pessoa simplesmente decidiu não mais tomar nada, porque assim a gente não haveria conseguido atingir a fonte da paixão. Por fonte da paixão, nós queremos falar da verdadeira causa que está por trás do vício. O vício é apenas um sintoma de um conflito, um mal-estar mais profundo, ainda maior. É isso que forma a nossa psicosfera, se a gente pudesse chamar, essa espécie de atmosfera psíquica que contempla nossos pensamentos vitalizados, nossos hábitos mentais, sentimentos e emoções. O que nós pensamos vai impactar as nossas células. E, ainda que a gente menospreze o poder que o nosso pensamento tem, pensemos no ato de assistir TV. Aquilo com o que nós sintonizamos na TV acaba nos impactando emocionalmente. E esse menosprezo que a gente tem com o poder viciante da TV, o mesmo menosprezo que a gente tem em relação ao poder viciante das drogas. É só uma vez, só para relaxar. Na psicanálise, nós chamamos isso de teste da onipotência imaginária. Esse sentimento de invulnerabilidade que produz um certo envolvimento, que nós chamamos de pulsão de morte. Na drogadição, uma espécie de busca pelo desvanecimento, pelo desaparecimento, pelo apagamento do sujeito. O sujeito que é desejante, conflituoso, dividido, que busca um prazer, uma satisfação, e que no exato momento do êxtase deseja apagar sua própria subjetividade,
simplesmente não pensar, só usufruir. Quanto maior a angústia sucedente, maior o imperativo de recorrer à droga para compensar a dor da sua falta. E o vício traz essa sensação de amparo, de entendimento, de pertencimento. Por isso a droga, ou aquilo que gera a adicção, vai aniquilando aos poucos a subjetividade do sujeito. A droga é o objeto de satisfação e não de desejo. É uma ponte do prazer à necessidade. Para um adicto não dá para responder quem sou eu, o que me falta. A droga é a resposta para todas as perguntas. E o sujeito, em busca unicamente dessa satisfação, uma satisfação ilusória, transitória, antecipadora de um doloroso rebote, acaba perdendo a via de acesso ao seu desejo. Então, quais seriam os impactos dos vícios sobre a subjetividade? Simplesmente uma morte em vida. Porque neurofisiologicamente, o que nós estamos chamando de verdade é, na verdade, uma interpretação dos sinais que nós percebemos do meio. E não é, em absoluto, a verdade. A nossa verdade, então, é sempre muito parcial. Uma verdade que a gente vai construindo. O nosso cérebro é um órgão interpretativo, que tem as células mais evoluídas do nosso corpo, com o objetivo de nos relacionar com o meio e com as outras pessoas. E o sistema nervoso tem a função de perceber o que ocorre no meio, de interpretar e fornecer uma resposta. São as suas 3 funções principais: perceber, interpretar, responder. E nós só decidimos se o estímulo que vem do meio dará uma resposta positiva ou negativa pela experiência. Então o cérebro traz algumas informações que vêm da evolução, que estão associadas com o que nós chamamos de instinto, só que no ser humano, além do instinto, a gente tem uma inteligência, embora o instinto seja uma inteligência primária e muitas vezes mais confiável do que a nossa inteligência consciente, vamos dizer assim, né? Porque o instinto é essa inteligência automática que foi herdada pelas experiências da evolução biológica e nós recebemos isso geneticamente. Esses são os nossos padrões automáticos. O ser humano, com sua capacidade de raciocínio, pode escolher, pela vontade, subjugar esses instintos. Então nós somos capazes de, mesmo sentindo um impulso instintivo de reagir, sermos capazes de conseguir nos controlar. E apesar disso, nós funcionamos por padrões de comportamentos aprendidos. E nosso cérebro funciona muito bem de acordo com esse sistema. Esse aprendizado por tentativa e erro, a decisão do que é certo e errado pela recompensa. Então, por que eu estou falando isso? Algumas áreas do nosso corpo geram essa sensação de recompensa. E tem uma área do cérebro que é responsável por isso, que quando ativada inunda o cérebro com algumas substâncias químicas responsáveis por uma sensação de absoluto bem-estar. Então, alguns exemplos, né? Consumir chocolate, quando nós fazemos uma boa refeição, quando nós apreciamos o belo, uma visão do mar, do entardecer, um bebê sorrindo, uma percepção sensorial, tátil, visual, gustativa, são algumas experiências que atingem e ativam essa área cerebral. Se tivermos uma experiência anterior e nos sentirmos recompensados, daí que vem o bem-estar. Então tem um código no corpo biológico muito bem definido. Por exemplo, serotonina e dopamina em níveis altos causam bem-estar. Porém, se a adrenalina e o cortisol estiverem elevados, você tem problemas à vista. Então esse mecanismo de recompensa é entendido pelo cérebro como uma boa experiência, algo que vale a pena ser repetido. Por isso que criar bons hábitos que gerem recompensas positivas, como a prática do bem, ver a pessoa a quem amamos, assistir o pôr do sol, ver vídeos de bebê sorrindo, né? A prática, assim, de coisas boas aos outros é saudável, acaba nos gerando recompensa. Mas se essas experiências não forem repetidas pela vontade do sujeito, ele sente saudades, sente falta daquilo, mas isso não propriamente o mata. Ele não sente dor ou carência necessária. Recorda saudosamente, mas depois esquece.
E no caso de uma droga, ela age no cérebro, fazendo com que os neurônios do cérebro ligados ao centro de recompensa produzam uma quantidade exorbitante de neurotransmissores ligados ao prazer. E essa potencialização é muitas vezes maior do que essas experiências previamente descritas, né? Então a sensação de bem-estar e prazer é imbatível, e isso impacta fortemente o sujeito. Quando nós metabolizamos a droga, os níveis de neurotransmissores caem drasticamente. E aí o ser fica com um nível menor ao que tinha anteriormente a usar a droga. E daí sente dor, se sente mal. Então, quanto maior a frequência de utilização, maior o nível de serotonina do cérebro para garantir que nós vamos nos sentir bem e obter o prazer. Falando aqui exatamente da droga. E comparativamente com as outras experiências da nossa vida mais pura e simples, isso perde a graça, né? Então, ver a pessoa que nós amamos, conviver socialmente, assistir o pôr do sol, passa a ser de só menos importância, já não gera mais as reações que gerava antes. É a isso que nós estamos chamando de apagamento subjetivo. As experiências cotidianas passam a não mais trazer esse bem-estar buscado. E aí a gente passa à adicção, que implica em fazer o uso das drogas, por exemplo, para que a gente possa se sentir bem, normalmente feliz. Então não é mais para buscar aquele prazer no início, é só para atingir o nosso normal. Então a nossa cultura, de um modo muito perverso, prega que é possível viver sem dor, numa proposta em que nós estejamos o tempo todo hebetados, anestesiados, com sedativos administrados por conta própria. A nossa sociedade não produz modos de sofrer, porque ela não se interessa em buscar um sentido no sofrimento. A nossa cultura individualista e hedonista faz do sofrimento a crise do desamparo. A sociedade do século XXI, essa sociedade do consumo, prega o fruir até o fim. E é aí que entra a droga psicofarmacológica, com essa proposta esdrúxula de que bem-estar é estar livre da própria subjetividade. A gente precisa resistir a isso, deixar que a angústia nos atravesse, para que a gente suporte a barra de viver. O mundo do sem limites é o mundo da droga, o mundo da intensa individualização sem propósito. E quando essa droga tem um poder viciante muito forte, quando a nossa compleição psicológica é mais suscetível a uma viciação, como o êxtase, a sua abstinência gera um déficit muito grande. E aí passamos a usar a droga para não nos sentirmos mal. Porque sem a droga, a gente sente dor. Não é só não ter graça. Um elemento externo gerou um padrão de funcionamento cerebral que me impede de viver sem aquele elemento. O primeiro registro do primeiro prazer foi amalgamado, né? Na nossa memória mais profunda, ficou marcado. E isso gera uma compulsão, a repetição, em busca daquele desejo inicial. E mesmo que o nosso cérebro consiga alterar esse padrão, a repetição daquela primeira impressão prazerosa de satisfação persegue e a gente não consegue mais viver sem. Por isso a cura precisa vir de dentro para fora. Citando Freud, na sua célebre obra de 1917, Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, volte seus olhos para dentro, contemple suas profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se, então compreenderá porque está destinado a ficar doente e talvez evite a adoecer no futuro. Então a cura precisa vir de dentro para fora. O grande problema de dentro para fora é que a gente tem que querer. Então esse é o mecanismo biológico da formação do vício, mas consegue perceber o quanto por trás dele há uma dimensão psíquica muito mais complexa, o quanto mais a gente vitaliza um pensamento, mais ele fica reverberando no nosso mundo íntimo, reentrando na nossa consciência e gerando um pensamento recorrente que quase sempre nutre as adicções. A potência do nosso
pensamento é infinitamente maior do que qualquer droga. E essa monoideia é bastante doentia e patológica. O que acontece com esse pensamento recorrente é que a gente vai educando o nosso cérebro a funcionar nesse padrão. E vai chegar uma hora que esse padrão vai alterar a nossa bioquímica cerebral. E aí, se nós quisermos mudar, não vai depender apenas da vontade. Porque quando a gente fizer isso, o nosso cérebro estará de tal sorte, tão dependente desse pensamento, de uma maneira a gerar neurotransmissores específicos para limitar este processo, que não será tão simples. Então, o ideal é a gente não entrar nesse padrão repetitivo. Por isso, para vencer o vício, é preciso olhar para todas as dimensões do nosso complexo humano, como já dissemos. A dimensão física, genética, biológica, a dimensão mental, psíquica, emocional, a nossa dimensão social, cultural, moral, a nossa dimensão afetiva, relacional e a nossa dimensão mais profunda. Valorizar momentos em grupo, buscar a satisfação em atividades criativas, porque o encontro é uma fonte de prazer que droga alguma conseguirá substituir. A intervenção medicamentosa, as terapêuticas, psicoterapias, a própria psicanálise, que são tão importantes para que a gente possa resgatar essa subjetividade e a vinculação e criação de grupos de referência e ajuda mútua. Tudo isso nos leva a buscar outras opções de desejo, sensibilizando o ser, para que ele possa voltar a nutrir e investir na sua própria subjetividade. Então, meus amigos, é isso. Espero que tenha sido de alguma sorte útil. Sou Patrícia Lins, psicanalista, e este vídeo foi para tratar sobre vícios. Te espero na próxima.